Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Não é treino, é reino. E hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, porque serei eu mesma que irei conduzir este momento. Eu vou explicar para vocês qual o motivo desse podcast ter o nome Não é treino, é reino. Eu vou revelar para vocês qual é o segredo que tem por trás deste nome. Vou contar também sobre o SMV, o método que eu criei, que chama A Sua Melhor Versão. Você vai entender quais são os princípios, quais são os valores que sustenta esse método que tem transformado a vida de muitas mulheres. E hoje eu encarei o desafio de conduzir sozinha este podcast. Eu quero te dar as boas-vindas, me apresentar se você está chegando hoje aqui no nosso canal. Eu sou Letícia Couto, eu sou personal trainer, especialista em fisiologia do exercício. Também sou coaching Evo e analista comportamental. Também tenho o título de Top Trainer Brasil, eleita uma das 10 melhores personal trainers do país no ano de 2017 pela WTTC, World Top Trainer. É um título que eu carrego com muita alegria, mas hoje a minha paixão mesmo é cuidar de vidas, é transformar mulheres no corpo, na mente e no espírito. Preciso, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, agradecer os nossos parceiros que fazem parte desse canal. Eles são extremamente importantes para que isso tudo aqui aconteça. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a NCS Advanced, que é uma marca de suplementos que nasceu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela busca, né, trazer mais saúde e qualidade de vida para as pessoas que têm contato com essa marca. Deixo aqui o meu agradecimento. Eu quero agradecer também ao Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo. Dr. Renato é o médico da medicina funcional integrativa, que tem esse olhar sistêmico em relação à saúde. E ele é um médico que gosta demais também do natural. Meu muito obrigado. Agradecer também ao Card Saúde, que é o seu cartão de saúde, que ele busca trazer mais saúde e qualidade de vida para você. Temos também o Vila Centro de Beleza, um salão de beleza que está há mais de 10 anos no mercado. Hoje especialista em noivas, em unha em gel, unha de acrílico. Também faz cabelo, maquiagem. Eu estou sempre bela, graças aos profissionais que estão no Vila Centro de Beleza. E também agradecer a Tati Nogueira, que ela trabalha com semijoias, né? Ela transforma a sua autoestima através das semijoias. Eu estou sempre muito bem equipada com as semijoias da Tati Nogueira. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigada. E se você está conosco pela primeira vez, eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Então, clica aqui neste ícone que está aparecendo para você e em seguida você já ativa o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui no nosso canal. E eu vou te fazer só mais um pedido: compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você souber, porque o conhecimento a gente divide, tá bom? Então vamos para o que interessa, né? Eu quero primeiro contar para vocês como é que nasceu esse podcast, como é que ele teve o nome transicionado, né? Antes chamávamos de MQC, os movimentos que curam, e hoje ele foi direcionado para esse nome que não é treino, é reino. Então você vai entender de uma vez por todas o porquê que você deve, que você precisa cuidar do seu corpo. Ele é muito além de carregar uma roupa por cima, uma boa maquiagem, um bom cabelo, mas o seu corpo é o que te dá legalidade nessa terra para que você possa executar tudo aquilo que você se propõe a fazer aqui. E tudo que você consegue é a partir do seu corpo. Então, hoje você vai entender que saúde não é somente ausência de doença. Você vai entender de uma vez por todas o que é um corpo pleno, um corpo saudável. Então, o seu corpo é morada do Espírito Santo. Por isso que não é simplesmente um treino, é o reino, é o cuidado especial
com aquilo que você carrega. Se você parar para pensar, todos nós sonhamos em ter uma casa linda, um apartamento, enfim, a sua morada física. Nós sonhamos com essa morada e a gente cuida dela com muito carinho. A gente limpa, troca a lâmpada, troca o chuveiro, faz a pintura, cuida do jardim. A gente sempre busca entregar o melhor para quem vai chegar na nossa casa ou para nós mesmos, né? Habitarmos num ambiente bonito, limpo, cuidado. E você entrega esse palácio para as pessoas que moram nesse lar. E por que não entregar também um palácio para Deus? Ele não merece nada menos do que um palácio. Ou hoje, ao olhar para você, quando você se olha no espelho, você enxerga um castelo, um reino, um palácio, ou você está enxergando um barraco? Eu tenho certeza que você não quer mais viver dentro de um barraco e eu vou te conduzir nessa jornada de transformação que começa apenas com 10 dias, sendo a sua melhor versão, vivendo de princípios e valores que quando a chave virar na sua cabeça, você vai viver verdadeiramente livre. Como é então que nós mudamos as nossas atitudes, principalmente as atitudes emocionais? Existem 2 caminhos, ou de forte impacto emocional, vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que você dirige carro, você é habilitado e você não tem medo nenhum de dirigir. Todos os dias você pega o seu carro e sai para dirigir. De repente, você sofre um acidente muito grave e você leva então um medo, um choque, de alto impacto emocional e a partir desse dia você para de dirigir. Não é que você desaprendeu, é porque foi algo de forte impacto emocional que te paralisou. E também tem uma outra forma de você mudar as suas atitudes, que é aumentando o seu nível de consciência. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu sei e que eu repito por repetição todos os dias a mesma coisa, então eu consigo também mudar o comportamento. Então, existem essas 2 situações que a gente muda os nossos comportamentos. Eu quero contar para vocês, primeiro, por que que nasceu, né. Eu tenho mais de 15 anos de formada em educação física, sempre trabalhei com performance, sempre cuidei, do corpo físico, do emagrecimento, da estética, mas sem esse entendimento de que nós somos muito além de carregar um músculo bonito, um abdômen definido, ou aquele jargão, o bumbum na nuca, né, nós somos muito além disso. E nesses anos de caminhada, especialmente dentro da sala de musculação, eu observava que as pessoas não conseguiam sustentar realmente um corpo pleno para a vida. Conseguia por um momento, final do ano porque vai para a praia, começo do ano porque é carnaval, ou porque eu vou casar, ou porque eu tenho algo pontual que vai acontecer em algum 1 mês, 2 meses, aí a pessoa chegava num corpo muito bonito, mas não conseguia mais sustentar. E aí eu olhava as pessoas na academia, entrava 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tinha nenhum tipo de resultado. E eu falava: "Mas meu Deus, tem alguma coisa errada". Estudei tanto, tantas áreas de conhecimento dentro da parte de treinamento, de emagrecimento, de treinamento, de prescrição de exercício, e as pessoas não sustentavam, as minhas alunas também não sustentavam esse corpo pleno, eu não sustentava esse corpo pleno, embora sou praticante de exercício físico desde os meus 6 anos de idade, né, o exercício está presente, mas mesmo assim não era sustentável e isso começou a me gerar uma revolta, porque eu via que as mulheres, elas estavam acostumadas a reclamar de dor de cabeça, dor de estômago, dor no joelho, dor no ombro, acostumada a se conformar, falava assim: "Ah, depois que eu tive filho, eu fiquei com esse corpo e eu já aceitei". Aceitar diástase, aceitar inflamações, sabe aquelas falas que eu achava que não era compatível com aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Ele pede e ele declara que nós
somos a obra perfeita da criação e que Ele quer de nós vivermos essa plenitude, um corpo sarado, um corpo curado, mas eu via que não melhorava e que as pessoas começaram a se acostumar com o padrão que elas estavam, 2 quilos, 3 quilos, 4, 5 quilos a mais, tudo bem, eu envelheci, o meu corpo não é mais o mesmo, e eu nunca aceitei isso. Então, aí nasce a minha indignação. Se você está passando por essa indignação também, se você já não aguenta mais, talvez até ir para a academia 2, 3 vezes na semana, mas não resolve, você ainda continua inflamada, você ainda continua com dor, você ainda continua com diástase, você ainda continua sem ter aquele corpo, bonito, aquele padrão que você deseja, né, e você não sustenta mais isso. Então eu quero te dizer que você vai entender de uma vez por todas o caminho que você vai sustentar a sua melhor versão até o dia que Deus planejar a sua volta para casa, Nós temos um tempo para viver nessa terra, porque a Bíblia diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Só que tem pessoas que não estão vivendo a plenitude, mas estão sobrevivendo e aceitando as coisas deste mundo, e eu vou te ajudar a não mais aceitar sentenças sobre você, diagnósticos sobre você, porque você tem o poder da vida e da morte. Você tem o poder do sim e do não, e você vai aprender a usar esse poder que você tem, que é o livre-arbítrio. Você será, a partir de hoje, verdadeiramente livre no seu corpo, na sua mente e no seu espírito, porque você vai entender quais são os princípios que eu baseio esse método, que eu apliquei na minha vida e que eu estou aplicando na vida das minhas alunas. Logo mais eu vou mostrar para vocês vários antes e depois, dessas mulheres que tiveram a vida transformada em 10 dias, mas porque elas aprenderam os princípios e que vai levar isso para o resto da sua vida. Bom, dito isto, né, essa minha indignação que eu falei para vocês, eu vou começar então. Eu quero que você pegue papel e caneta e você vai anotar as chaves que eu vou trazer para você, porque eu estou te trazendo uma aula. Eu vou contar para vocês como é o meu método, todos os segredos, todos os pilares que tem nesse método. Então, se você anotar e aplicar, você vai ter a sua vida transformada, eu te garanto isso, porque eu já, provei em mim, deu certo, já provei com as minhas alunas, deu certo, e se você cumprir esses princípios, vai dar certo na sua vida também. Então vai lá, pega papel e caneta, que nós vamos então começar o nosso bate-papo, a nossa aula de hoje, e você vai aprender ser a sua melhor versão. Bom, como eu falei, né, que é o nome do podcast, não é treino, é reino, você vai entender quais são esses pilares. Como eu disse, não sei se disse, mas vou falar mais uma vez, eu sou cristã. A minha vida é pautada no manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada, e é a partir dele e é com ele que esse termo SMV, a sua melhor versão, é sustentado. Então, o primeiro pilar, o primeiro princípio da sua melhor versão parte do entendimento que você terá hoje em relação aos alimentos. O que o alimento ele pode fazer com você, e essa escolha é sua. Você é altamente responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida. E você vai entender de uma vez por todas que você tem o poder do sim e do não. Se você conseguir controlar a sua mente e a sua boca, você vai conseguir controlar absolutamente tudo que diz respeito a você e a sua vida. Então vamos lá? Vamos abrir aí, eu vou abrir porque eu quero ler para vocês direto daqui do manual. O primeiro princípio do método, que está baseado no livro de Daniel, e você vai entender o poder que há em se purificar através dos alimentos. Então, o primeiro pilar é nutrição.
Não sou nutricionista, sou personal trainer, mas esse pilar eu preciso compartilhar com vocês. Então, o primeiro pilar é na parte da nutrição. No livro de Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8, está escrito assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui já está a primeira chave. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Gente, medo é uma palavra extremamente paralisante. Então, se você é uma pessoa que fala que você tem medo, que você tem medo, que você tem medo, provavelmente a sua vida deve estar bastante bloqueada, né? Com muitos bloqueios. Então, você precisa tirar essa palavra da sua boca e da sua mente. Então, Daniel, o chefe, ele tinha o quê? Medo do seu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Então, o chefe de cozinha, né, o cozinheiro, ele teve medo desse pedido de Daniel, de não comer as coisas do reino, porque ele achou que ele poderia ficar fraco. E o chefe veria essa fraqueza. Assim, poreis em risco a minha cabeça para com o rei. Então, esse era o medo do chefe. Então, Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram seus amigos. 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Olha aqui, esse é um dos motivos do desafio durar apenas 10 dias. 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha que coisa extraordinária. Então, você tem o poder de escolher e você pode sim, em 10 dias, ter um resultado extraordinário na sua vida. Mas para isso, você precisa acreditar e colocar em prática. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam de comer. Olha, então eu acabei de revelar para vocês o primeiro princípio que está em relação aos alimentos. Então você precisa entender que você pode escolher se contaminar com as coisas deste mundo. Letícia, o que são essas coisas? Vamos imaginar um banquete, um café colonial, que tem de tudo. Tem bolo, tem pão, tem broa, tem geleia, tem cappuccino, tem chocolate derretido, tem tudo. Pensa, gente, aquela coisa linda aos olhos. Então, isso era que estava sendo servido no rei. Mas Daniel, ele sabia que se ele comesse esses alimentos, ele faria o quê? Ele contaminaria o corpo. Gente, o que acontece quando a gente come esses alimentos? O açúcar, ele é altamente inflamatório. Quando ele cai na sua corrente sanguínea, ele te inflama, você tem uma falsa sensação de disposição, né, de alegria, é a falsa dopamina, aquela sensação de prazer, de disposição, que daqui 5, 10 minutos você cai, você dá sono, da moleza, da preguiça, da irritabilidade. É isso que acontece quando você não consegue falar não para esse tipo de alimento. É essa contaminação que você traz sobre você. Por isso que eu falei, você é altamente responsável por aquilo que está acontecendo no seu corpo. O alimento, ele não vem voando. Ninguém abre a sua boca e te força a comer. É você que não está sabendo usar o poder que tem em você de dizer sim.
Eu quero ou não, eu não quero. Então, conscientemente, Daniel pediu para que ele não fosse contaminado. Por quê? Ele ia para a guerra. Se você ler o livro de Daniel, ele era o homem mais sábio desse tempo. E ele passou por muitos desafios, mas sem nunca perder a sua essência em Deus. Ele sabia quem ele era, a confiança que ele tinha, a crença dele inabalável, porque ele tinha um corpo capaz de se desenvolver cognitivamente. Então, quando você não tem um corpo inflamado, até a sua capacidade de escolher, de aprender, de se desenvolver aumenta, porque você está dando condições para o seu corpo. Então, eu não quero mais ouvir você falar: eu não posso, eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu desisti. Isso vai acabar hoje, porque você vai entender que você pode escolher. Letícia, você nunca come? Claro que eu como, mas eu escolho conscientemente o dia que eu quero me contaminar. Por exemplo, quando eu vou numa festa, quando eu vou num jantar, quando eu vou num casamento, quando eu vou estar com os amigos, mas é pontual. Nós temos a nossa vida, o nosso relacionamento, né? Nós não somos robôs. Não é que nunca mais eu vou fazer, mas agora eu tenho consciência. Por isso que o manual fala: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você precisa ter essa consciência daquilo que você escolhe. Tudo que você escolhe tem uma consequência sobre você, certo? Anotado? Se você nunca ouviu isso nesse contexto, nessa perspectiva, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que que você está achando desse primeiro princípio, se já mudou chave dentro de você e que você vai se comprometer a avaliar aquilo que você está colocando dentro do seu corpo, dentro da sua morada. Porque não existe um padrão de beleza, até porque nós somos únicos. Se você se comparar com alguém, você já começa perdendo, porque você é único, não tem ninguém com a mesma digital que a sua, com a mesma voz que a sua, com o mesmo cabelo, com o mesmo não tem. Você foi feita assim, você foi feito assim, linda, perfeito. Então não existe um padrão de beleza, mas existe um padrão de saúde. Existe um padrão de saúde. E Deus, ele já deixou disponível no manual qual é esse padrão. Ele vai te ensinar a fazer escolhas. Então, hoje você entendeu que você pode escolher ou se contaminar ou se purificar com as coisas do reino. E também você vai entender qual é o momento em que você está com fome mesmo. Será que você está com fome? Será que você não está com fome emocional? Porque não é fome, é sede. Inclusive, eu vou beber água. Nós somos 80% água. Então, para que você funcione, você precisa dar condições para o seu corpo funcionar. Mas esse é o próximo tema que eu vou falar sobre como, então, ajudar o seu corpo a funcionar. Mas o primeiro princípio é o tomar água. Então, você não está com fome, você está com sede. Existe a fome fisiológica e existe a fome emocional. São 2 tipos de fome. Sabia que tem 2 tipos de fome? Eu vou te contar então quais são elas. A fome fisiológica é aquela que assim, eu tô com fome e se alguém me oferecer um brócolis com ovo, eu aceito. Quero, tô com fome, mato minha fome, essa é a fome fisiológica. Agora a fome emocional, ela é pontual, é aquela fome assim: "Ai, tô com uma fome, vontade de comer um pedaço de bolo". Não é fome, é emoção. Então você não quer comer comida, você quer engolir uma emoção. Então o que que está acontecendo com você que você acha que você está com fome? Será que você não está com raiva? Será que você não está ansioso? Será que você não está com medo? Será que você não está cansada, sobrecarregada, precisando de um afago, de um carinho? E aí você precisa dessa sensação de prazer, de amor, de bem-estar, e aí você come. Porque você joga para dentro de você a falsa dopamina, que em 5 minutos você fica bem, fica feliz. Ai, que gostoso, comi. Daqui a pouco vem uma culpa desse tamanho.
e senta em cima de você e você fica: "Eu não acredito, por que que eu comi? Eu sou incapaz mesmo, eu não dou conta de nada". Aí você começa a autoculpa, a autocobrança, você começa a trazer sobre você palavras negativas, palavras de destruição, esses pensamentos negativos que tem sobre você, isso só faz mal para você. Porque ao invés de você trazer coisas boas para o seu corpo, pensando em química, você só traz química negativa. Por isso que a coisa mais extraordinária que o ser humano tem é o livre-arbítrio. É o poder do sim e do não. Você precisa aprender a falar não. Você não tem que ser a boazinha, você não tem que ser o bonzinho, você tem que ser o verdadeiro. Por que que você precisa agradar o outro e desagradar você? Por que que você tem que chegar num lugar que talvez alguém te recebeu com um banquete, mas você já comeu? Aí você vai comer só porque a pessoa te serviu? Não, não faça isso com você. Agradeça, explique e daqui algumas horas ela não vai nem lembrar que você não comeu. Mas você primeiro se olhou antes de querer agradar o outro. E esse é um dos pilares que tem dentro do SMV a sua melhor versão. Então, para que você seja a sua melhor versão, você precisa ter essa chave mudada. Esse conhecimento de que você escolhe ou se contaminar com esses alimentos de fast food, que são rápidos, que é tudo embalado, que você desembrulha, que é o mais rápido possível, ou você escolhe se purificar com aquilo que é compatível com a vida humana, que são os alimentos naturais. Aquilo que é natural não tem rótulo, mas você precisa dedicar tempo. Você não pode mais continuar levando a sua vida no automático, como se não houvesse o amanhã. Até porque ele não tem. Amanhã vai ser hoje de novo. O que você tem na sua vida é o hoje. Então, hoje você está recebendo uma chave que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai escolher conscientemente se contaminar ou se purificar com os alimentos. E é a partir dessa decisão que você vai ter o seu corpo transformado. Quem toma decisão não vive mais de condição. Você não vai precisar de mais ninguém falando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mandando e desmandando em você, porque você é livre. Faça as suas escolhas e pague o preço do seu plantio. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. E eu quero que a partir de hoje você plante saúde para você, que é a pessoa mais importante da face dessa terra. Certo? Vamos para o segundo pilar? Anotaram a chave? O primeiro princípio, então, é a purificação através dos alimentos, baseado no livro da vida, no livro de Daniel 1. Se você quiser ler o capítulo todo ou o livro todo, fique à vontade, mas é por isso que são apenas 10 dias que você vai ver uma grande transformação no seu corpo. O segundo pilar, ele é o corpo físico propriamente dito, e eu quero te contar um segredo que eu não sei se você sabe, mas eu vou falar algo muito sério para você. O seu corpo não é seu. O seu corpo não é seu. Anota isso. O seu corpo é morada. Você precisa ser apenas um bom mordomo do seu corpo. Vamos para o princípio? Vamos para o fundamento? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 19, que está falando assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se você não tinha tido esse entendimento até hoje, escreve aqui nos comentários para mim que entendimento foi esse que você teve, que chave poderosa foi essa de você entender que o seu corpo não é seu. Mas eu vou explicar para você por que que o seu corpo ele não é seu.
Você não sabe o dia que você foi gerado. O dia perfeito ali que você esteve no ventre da sua mãe. Deus sabe desse dia. E ele confiou a você a morada dele. Por quê? Ele precisa de você para enviar a mensagem dele nessa terra, para que o propósito dele seja cumprido na terra através de você, através da sua vida. Todos nós nascemos e fazemos parte do corpo de Cristo. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. O que eu carrego comigo, a minha história de vida, as minhas experiências, só eu tenho. E a sua história de vida, a sua experiência, tudo aquilo que você passou, só você passou. E as minhas feridas, os meus problemas, as minhas dores que eu já curei, eu conto para curar você. E você conta para curar o outro. E isso é a coisa mais extraordinária, nós entendermos que nós somos um corpo e que cada um de nós somos extremamente importantes para o outro, porque o nosso chamado principal da parte de Deus é sobre o servir, e você irá servir e glorificar a partir de hoje Deus no seu corpo. Tudo que você faz na terra, tudo que você desenvolve, tudo que você faz para gerar dinheiro, para gerar riqueza, para gerar conhecimento, é a partir do seu corpo, o seu corpo físico. E hoje você tem total liberdade nele. Quando você se olha no espelho, você se alegra e fala: "Uau, eu estou glorificando a Deus no corpo, porque eu faço o que eu quero com ele. Eu sento, eu levanto, eu corro, eu pulo, eu puxo, eu empurro, eu brinco, eu visto a roupa que eu quero, eu como o que eu quero, porque eu sou livre", ou não. Ou você não pode comprar uma roupa porque a roupa não te serve. Não é você que escolhe a roupa que escolhe você. Ou você não pode sair num ambiente que tem bebida alcoólica porque você não se controla. Ou você não pode ir num lugar que tem comida e bebida porque você não se controla, porque você não está cuidando do corpo. E hoje eu vou te ajudar a cuidar daquilo que não é seu. Porque quando você pega algo emprestado de alguém, você cuida como se fosse seu para que nada aconteça. Então, a partir de hoje, você vai cuidar do corpo que também não é seu, para que nada aconteça com ele. Deus não quer um corpo doente. Deus não quer um corpo triste. Deus não quer um corpo com medo. Muito pelo contrário. Ele quer para você vida e vida em abundância. Só que isso só vai acontecer quando você tiver o seu entendimento aberto. Eu vou ler para vocês uma parte do manual que eu gosto muito, que está em Romanos, capítulo 12. Anota, tá? Anota e depois você vai ler todo na sua casa, com calma, com tempo. Lembra que essa é uma aula, um presente que eu estou dando para você nesse podcast. E você vai ler, então, como ter uma nova vida. Romanos 12, capítulo 1 e 2 diz assim: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Você precisa ser intencional na sua vida. Você precisa ser intencional no seu corpo. Você precisa ser intencional aonde você quer chegar. E o versículo 2 ele vai falar: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Você precisa entender que tudo que você faz nessa terra tem que ser intencional. E você não pode se conformar com as coisas deste mundo, não se molde ao padrão do mundo. Você precisa entender que você está nesse mundo, mas você não faz parte dele. Você faz parte do corpo de Cristo e você precisa glorificar a Deus com o seu corpo. Por isso, durante os 10 dias desse desafio, você vai fazer exercício físico todos os dias. Sim, todos os dias você precisa fazer exercício físico, você precisa cuidar do seu corpo. Sabe por quê? Existe uma farmácia interna aí dentro.
Tudo que você precisa para se curar, o corpo tem a capacidade da autocura, Deus já deixou depositado dentro de você, mas você precisa acessar. Você precisa parar de querer comprar tudo por preço, por dinheiro palpável, e não é esse o caminho. Não é esse o caminho que você vai trilhar para hoje ter um corpo pleno. Você vai trilhar o caminho do natural. O que é o natural? Viver sem dor, viver sem enfermidade e viver com exercício físico. Sim, é a única forma que você consegue acessar a sua farmácia interna. Então, dentro do desafio SMV, a sua melhor versão, 10 dias, você aprende a treinar todos os dias e tem um horário. É cedo. É a sua primícia. A primeira coisa que você faz no seu dia é o treino. É o treinar. É o treino certo pelo tempo necessário. 20 minutos que você aciona a sua farmácia interna é o suficiente para você ter uma transformação no seu corpo físico. E eu vou provar para vocês, porque eu vou trazer fotos das minhas alunas, para você dar uma olhada na transformação que acontece a partir de 10 dias. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês, anota, como que você vai aplicar e fazer isso virar um hábito na sua vida. Primeiro você precisa de rotina. Você vai começar a dormir cedo. Letícia, eu não consigo dormir cedo. A partir do momento que você acordar 1 hora antes do seu horário habitual, você vai dormir mais cedo. Porque você vai acordar mais cedo, você vai ter dormido menos tempo, porque se você dorme tarde, você vai acordar, vai fazer a preparação do seu corpo para ele começar a funcionar, então você vai dar condições para ele funcionar e depois você vai fazer o exercício físico, certo? Então, o primeiro pilar para o seu corpo funcionar de uma forma natural, você vai tomar 400 ml de água. Só isso. De preferência que essa água seja natural ou morna. Por quê? Ela vai ajudar na saúde do seu intestino. É como que um laxante natural, se o seu intestino não funciona, a água morna ou natural, ela vai contribuir, vai ser bem mais benéfica se você tomar ela nessas condições. Cedo, por que que eu tenho que tomar água? Porque você passa a noite inteira com o seu corpo trabalhando, as suas funções vitais, elas não param. Então, você passa a noite inteira usando a água, usando o seu corpo, fazendo a limpeza no seu cérebro, que é à noite que isso acontece, que há a renovação, a regeneração e a remodelação celular acontece enquanto dorme. É à noite, então você precisa dormir, você não precisa de medicamento para isso, porque você vai aprender a acionar a sua farmácia interna. Inclusive, eu tenho muitos relatos de alunas que não dormiam, né, e que nesses 10 dias acabou isso. Era um sono, assim, e um sono de qualidade muito bom por conta dessas pequenas mudanças. Então, acordou 400 ml de água em jejum. Feito isso, você vai tomar 1 colher de sopa de vinagre de maçã. O vinagre de maçã vem se destacando há décadas na ciência por ser natural e ter incríveis propriedades. O vinagre, o vinagre de maçã tem poder incrível no controle do peso corporal e no emagrecimento. Afinal de contas, ele impacta positivamente no seu metabolismo e ainda possui propriedades que inibem as enzimas que quebram os açúcares no estômago e principalmente no intestino. E isso impede que o açúcar dos carboidratos chegue no seu sangue rapidamente, impedindo os picos de glicose e de insulina que promovem a inflamação no seu corpo e cérebro e ainda facilitam o acúmulo de gordura. Portanto, o vinagre de maçã te ajuda a emagrecer e controlar seu peso no curto, médio e longo prazo, sendo um incrível suplemento natural para incluir na sua rotina e subtrair os seus benefícios, tá? Se você pesquisar, todo baseado em ciência, né, já falando sobre os vinagres de maçã. Então, você acordou, tomou a sua água, você vai tomar 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico diluído em água.
Então, para que isso? Para você também ajudar o seu corpo a funcionar de uma forma, simples, de uma forma natural. Depois disso, você vai tomar um shot. O que é um shot? É um combinado de produtos naturais que também vão fazer, o seu corpo funcionar. Você vai aumentar a sua imunidade, você vai aumentar o seu metabolismo com coisas que são naturais. Então, o que é composto o chá, o shot dentro do SMV? O shot tem canela, que ela é antioxidante, rica em componentes que combatem os radicais livres. Ela é anti-inflamatória, né? Porque ela possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações no corpo. Ela acelera o metabolismo, que pode ajudar a aumentar a termogênese, que acelera o seu metabolismo. Regula o açúcar no sangue, então ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, prevenindo picos de glicose. Por que tomar de manhã? Porque ela ajuda a preparar o sistema digestivo para o dia, melhorando a eficiência metabólica e estabilizando os níveis de energia desde cedo. Então, esse é um dos componentes que tem dentro do shot matinal, que é a parte de você cuidar do corpo. Então, você precisa entender que o seu corpo ele só funciona a partir do momento que você dá substratos para ele funcionar. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um carro que o combustível de fábrica dele é diesel, começa a colocar nele álcool e me conta, com quanto tempo ele vai funcionar? Vai fundir. A mesma coisa é o corpo humano. O grande bloqueio, acho que o grande desafio das pessoas manterem uma alimentação regular, saudável, é porque a saúde você constrói a longo prazo. Você não tem um resultado imediato. Porque se você, soubesse que tomar uma Coca-Cola, por exemplo, tomei, morri, você não ia tomar mais. Mas você sabe que ela faz mal, que ela vai te conduzir para um corpo doente, mesmo assim você faz. É porque ela não mata imediatamente. Você precisa entender que cuidar do corpo, muitas vezes, é falar não para sua vontade. Quantos nãos você recebe na sua vida em comparação ao sim? Para que você dê certo, existem erros, existem processos e que dentro desses processos existe muita questão do não. Então o corpo é da mesma forma. Então você acordou, tomou os seus 400 ml de água, tomou o seu vinagre de maçã, aí você vai tomar o seu shot. O shot também tem a maca peruana, também tem tribulus terrestre, tem cúrcuma, tem ora pronobis. Gente, a ora pronobis, ela é super nutritiva, rica em proteínas, fibras e minerais. Do digestivo, melhora a saúde digestiva e promove a saciedade. Ela também é anti-inflamatória, né? Tem essas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, por que tomar isso tudo em jejum? Porque primeiro você prepara o seu corpo para receber os demais alimentos. Então, você precisa ter uma nutrição inteligente. A primeira coisa que você tem que fazer é reidratação. Reidrata o seu corpo, faz as células estarem prontas para receber o alimento sólido. Depois disso, você vai para a parte do exercício físico, que é a única forma de você acionar a sua farmácia interna. Não tem outro caminho que não seja esse, né? Eu costumo usar, parafrasear a minha mentora, a Lud Carnevale, que ela fala a respeito da dose, né? Dose significa dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, a dose, que é a dopamina, é o hormônio da disposição, do bem-estar. Então, você precisa tomar essa dose cedo de disposição. Depois que você tomou o D de dopamina, você vai para o O de ocitocina. O que é a ocitocina? É o hormônio do amor.
Você vai lidar com pessoas ao longo do seu dia. Então, se você já está com o hormônio do amor disponível em você, você vai ser uma pessoa mais amável, mais calma, mais empática. E você precisa dela cedo. Você não precisa antes de dormir, porque você vai dormir. Depois que você acionou o O de ocitocina, veio o S de serotonina. O que que é a serotonina? É o hormônio da felicidade, da alegria, da disposição. Então você também precisa dela para o seu corpo funcionar. Depois que você toma o S de serotonina, vem o E de endorfina, que é o hormônio do relaxamento, do prazer. Você não precisa tomar relaxante muscular. Porque você está com a endorfina no seu corpo. Por isso que dentro do SMV, o exercício físico é diário, é a primícia, porque a linguagem que o seu corpo entende é hormonal. Eu estou falando com vocês em português. Quem fala inglês, quem fala mandarim, quem fala chinês, não está me entendendo. Mas a linguagem que o corpo humano funciona é através de química. Você precisa acionar a dose, tomar a dose que você não compra na farmácia. Você não precisa gastar dinheiro com mais hormônios. Você só precisa acessar aquilo que está disponível, que é através do exercício físico. Por isso, você vai treinar 20 minutos do seu dia ao acordar, porque você vai ativar o seu corpo, você vai ativar a sua farmácia interna com movimento natural, com aquilo que o nosso corpo sabe fazer. Você deita no chão, levanta, rola para um lado, rola para o outro, corre no lugar, faz polichinelo, brinca, se divirta por 20 minutos, faz a sua frequência cardíaca subir. Sente aquela sensação de ardência, de cansaço, porque é o reino. Vocês estão entendendo por que não é o treino, é o reino, e um reino é forte. Você precisa glorificar, então, a Deus com o seu corpo. As pessoas precisam enxergar que você está sendo um bom mordomo daquilo que Deus confiou para você. Você pode até achar que você está bem. Ai, mas os meus exames estão todos normais. Não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença. Jura? Aí olha para você, você está obesa. Você está com sobrepeso, você só reclama de dor. Está errado. Por isso o SMV dá resultado, porque eu ensino vocês a acessarem essa farmácia interna. Tiago, vamos mostrar os antes e depois? Vamos colocar na tela? Eu quero que vocês vejam como estamos tendo. Olha isso. Olha esses antes e depois. E eu quero que vocês percebam a mudança também no rosto dessas mulheres. Como elas estão mais felizes. Porque elas acessaram a sua melhor versão. Para aí, Thiago. Essa sou eu. Eu quis trazer o meu antes e depois, porque lembra que eu falei que eu também sofria? Esse antes e depois meu, da primeira para a segunda foto, são 7 dias de diferença. E da primeira para a terceira são 40 dias. Então, eu levei 40 dias de purificação no meu corpo e eu consegui reverter diástase, que eu sou mãe de 2 filhos. O João Miguel tem 6 anos e a Ana Beatriz tem 3 anos de idade. Então, eu apliquei o método em mim e olha os resultados que eu tive. Nessas 2 primeiras fotos, eu estava acompanhada da minha mentora, Lud Carnevale, e terminou, eu virei a chave, né? Aumentei o meu conhecimento, trouxe a consciência de que eu sou altamente responsável por aquilo que acontece comigo, embora eu sendo personal trainer, também não estava sustentando o corpo que eu gostaria, então tá aqui o meu antes e depois também. Pode passar, Thiago, por favor. Essa é a Gilma. A Gilma caminha comigo já tem algum tempo. E ela, em especial, ela tem o diagnóstico da doença de Parkinson. E nós estamos fazendo um trabalho lindo, né, desse acompanhamento de purificação no corpo, na mente e no espírito. E ela é uma das pessoas que o médico já falou que ela está curada. E é uma grande alegria para mim.
Eu tenho fotos dela de que a condição que ele tinha dos pés, ela tinha um pé muito inchado, como que de elefantíase, assim, sabe? Algo muito eh, constrangedor para ela. E ela tem alguns sonhos ainda, quer voltar a ir à praia, quer voltar a colocar. Já voltou, inclusive, a fazer hidroginástica, então ela já está sendo liberta também no corpo, porque ela está vivendo de princípios, né? E é isso, gente, mostrei para vocês. E o último pilar, e não menos importante, que eu falo que não é fome, é sede, né? Mateus, vamos para o princípio, que está escrito Mateus 4:4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você achar que você está com fome, você vai declarar: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, você não tem fome fisiológica, você tem fome emocional. E você vai, a partir de hoje, abrir a porta e entrar para um caminho que é para dentro. Todo excesso é para suprir uma falta. O que tem te faltado, que você acredita que você tem fome o tempo todo, e com isso você está destruindo aquilo que te dá legalidade nessa terra, que é o seu corpo físico. Você vai aprender também dentro do desafio, né, do SMV, a sua melhor versão, que é um dos métodos, um dos pilares que eu tenho como personal trainer, que você vai aprender a fazer essas declarações e a beber água. Você vai aprender a sentir o seu corpo, a entender as suas emoções e o que está acontecendo. Primeiro eu sinto, depois eu ajo. Primeiro eu vejo, depois eu sinto, depois eu entro em ação. Então, você vai aprender a ter esse olhar para você, a mudar a sua ambiência, a mudar a sua frequência, as pessoas que que caminham com você, aquilo que você vê, aquilo que você segue. Eu te convido a fazer uma limpeza nas suas redes sociais. Se você está precisando, então, de emagrecimento, você precisa parar de seguir site de comida, loja, restaurante, desinstalar aplicativos de compra de alimentos, porque daí você vai se proteger das coisas desse mundo. Entende como você não pode se moldar? Você precisa ser diferente. Você precisa estar em estado de presença, o tempo todo olhando para você, sentindo o seu corpo. Realmente eu estou com fome fisiológica ou estou com fome emocional? Será que eu tomei água? Porque existe o mesmo mecanismo de água, de sede e de fome. Você às vezes pode estar confundindo isso porque você não tem o hábito de beber água. Então, esse é o terceiro pilar e não menos importante. Então, nós aprendemos que comer é bom, é maravilhoso, mas nós precisamos comer menos. Menos vezes ao dia. Nós precisamos dar tempo para o nosso organismo fazer a sua autolimpeza, sua autocura, sua autorregulação. Então, dentro do desafio, nós paramos de nos alimentar às 18 horas. Nós fazemos as principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. Não limito, não falo sobre quantidade, até porque eu não sou nutricionista, mas eu só trago essa chave do natural. Quanto mais natural possível, melhor. Sem falar de açúcar, né? O açúcar não é alimento, é proibido. Proibido não, você é livre, você entende, porque você não deve se contaminar com o açúcar. Ele te deixa altamente viciada, altamente dependente, altamente intoxicada, inflamada. E aí você não consegue vencer, romper algumas barreiras no seu físico, porque você ainda não consegue falar não para o açúcar. Açúcar não é alimento. E a partir de hoje, que você entendeu, você vai escrever agora aqui no comentário: eu entendi, eu virei a chave, eu serei SMV, eu serei a minha melhor versão no corpo, na mente e no espírito. Você vai meditar no manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Se você precisa fazer o seu corpo funcionar, eu te convido a ter acesso, a ter intimidade, a fazer essa leitura aqui.
Conhecereis a verdade vos libertará. E você nunca mais vai depender de ninguém te mandando, te apontando, porque você descobriu aqui que o caminho é para dentro e que a cura, ela está muito mais perto do que você pode imaginar. Por isso que não é treino, é reino, é o cuidar do corpo, da morada do Espírito Santo. E você vai viver nessa terra o extraordinário de Deus, porque ele diz que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar, mudar o seu nível de consciência. Então não queira mudar com algo de forte impacto emocional. O que seria isso? O diagnóstico de uma doença. Não queira receber o diagnóstico de que você está com câncer, de que você está com Parkinson, de que você está com diabetes, de que você está hipertenso, de que você tem problema na tireoide. Não espere esse diagnóstico acontecer, que esse caminho, se você ir pela dor, é bem mais desafiador do que você ir por amor, porque você precisa amar você em primeiro lugar, e você foi comprada por um alto preço. Foi pago um preço e um preço de cruz, para que hoje você estivesse aqui me ouvindo e entendendo que o seu corpo, ele não é seu, mas ele é a morada do Espírito Santo e você precisa cuidar desse reino, glorificando a Deus no seu corpo, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de ser. Talvez, a partir de hoje, você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Essa Bíblia está sendo bem vista? Você realmente está glorificando a Deus através do seu corpo? Eu encerro esse podcast com essa pergunta. Se você fosse a única Bíblia que uma pessoa iria ler, o que ela estaria lendo? Muito obrigada pela sua audiência e eu te espero no nosso próximo podcast. Não é treino, é reino. Que Deus te abençoe.